Amém, amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Que vem aqui pela primeira vez? Não? Então, o que a gente vai falar? Volte sempre e traga mais gente. Para você que sempre vem, Deus abençoe vocês. Só um último aviso aqui, nós teremos o nosso culto da juventude no último sábado do mês. E teremos aqui também um momento de pós-culto. Toda a igreja está convidada. Vai ter caldo e... Não, vai ter... E cachorro-quente, não é isso? Caldo e cachorro-quente. Olha, irmãos, venha. Venha se alimentar da palavra, mas também se alimentar... Como é que é? Está ofertando. A Cida está falando que o Legacy está ofertando. Tudo para que você possa vir. Venha. Amém, irmãos? É aberta a toda a igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu preciso da sua total atenção aqui, amém, irmãos? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Irmãos, nós estamos aqui nas quartas-feiras estudando o livro de Apocalipse. Quem tem vindo aqui nas quartas-feiras, irmãos? Você sabe que você tem sido tão edificado, tão alimentado pela palavra de Deus. E nós estamos aqui e acabamos, semana passada, o capítulo 12 desse livro. E nós vimos no capítulo 12 desse livro, na visão que João teve, como a igreja, como cada cristão está inserido em uma guerra. Como você que está aqui, você que nasceu de novo, você que é habitado pelo Santo Espírito de Deus, está em uma guerra. Como que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está em uma guerra. E é uma guerra, irmãos, que os nossos olhos não podem ver. Nós estamos inseridos em uma guerra que se passa longe dos holofotes. Nós estamos em uma guerra, irmãos, que é invisível, é uma guerra sobrenatural, é uma guerra, irmãos, que os nossos olhos não conseguem contemplar. E é uma guerra que, de fato, decide todas as coisas. Essa guerra que nós estamos, essa guerra espiritual, é a guerra, de fato, que decide todas as coisas, irmãos. E nós temos que ter consciência disso. Qual guerra que é essa, irmãos? A guerra entre Satanás, entre diabo e seus anjos contra o povo de Deus. A guerra de Satanás e seus demônios contra aquele que é nascido de novo. A guerra de Satanás e seus anjos contra aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos em uma guerra, irmãos, em uma guerra verdadeira. E é importante ressaltar, irmãos, que não existe campo neutro. Não existe pessoa que não esteja inserido nessa guerra.
Não existe pessoa que fala assim, eu não quero participar, eu não quero ser participante, eu não quero me envolver. Não tem essa, irmãos. Só existem duas categorias. Pessoas que são ou fazem parte do exército do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem que faz aqui? Deixa eu ver, irmãos. E aqueles que não fazem. Pessoas que são conduzidas pelo Senhor, foram chamadas pelo Senhor e fazem parte desse reino de Deus. E pessoas que não fazem. Guerra espiritual, guerra que de fato decide todas as coisas e que nós estamos inseridos. Muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Nós estamos vivendo aqui e esquecemos que a igreja muitas vezes é tratada como aquela que está guerreando. Nós somos soldados de Cristo, irmãos. Nós muitas vezes vemos a metáfora como a igreja como um hospital. Eu nunca vi isso na Bíblia, mas de fato ela é um hospital. Nós viemos aqui, nós semanas após semanas estamos aqui, nós somos curados, restaurados pelo Senhor, amém? Isso é uma verdade, mas é tão verdade também que a igreja é tratada como o exército do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós esquecemos disso. Nós queremos ser curados e podemos querer, e o Senhor faz isso, mas nós esquecemos da nossa verdadeira batalha, e nós esquecemos da nossa verdadeira guerra, irmãos. Guerra. E existem dois extremos que nós temos que evitar. Não sei se você já percebeu. Um extremo, irmãos, é falar demais do diabo. Tem gente que fala demais do diabo e até subestima o poder de Deus. Tem gente que fala demais de Satanás, irmãos, e como se Satanás fosse uma espécie de páreo com Deus e para Deus. Não é, irmãos. Satanás, ele age, Satanás, ele tormenta, Satanás, ele está agindo nesse mundo, mas ele age debaixo de um limite de Deus. Na linguagem de um teólogo, ele é o diabo de Deus, ou seja, ele está na coleira ali do Senhor e ele só vai onde o Senhor quer que ele vá. Ele só age onde o Senhor permite ele agir, amém, irmãos? Ele é real, ele age, ele toca pessoas, ele manipula pessoas, mas debaixo de um controle do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele age debaixo de um controle daquele que tem o controle da história em suas mãos. Ele é Senhor de todos, de toda a criação, dos que estão nos céus e na terra e até debaixo da terra. Ele que comanda todas as coisas, irmãos. Mas às vezes nós falamos tanto do diabo que nós achamos que ele tem um poder igual a Deus. Falamos tanto do diabo, irmãos, que às vezes coloca tudo na conta do diabo. Eu já vi um pastor falar que às vezes, se a gente perceber, não tem mais cadeira no inferno, de tanto que o diabo está levantando. O diabo está levantando para isso, o diabo está levantando daquilo, irmãos, ele se levanta. Mas há um perigo nisso, irmãos, de tirar nossa responsabilidade, irmãos. Você é tentado, irmãos, diz Tiago, pelas suas próprias concupiscências. Às vezes você não precisa repreender demônio, precisa arrepender do seu pecado. Precisa olhar para as suas atitudes e arrepender do seu comportamento, irmãos. Tentado pelos seus maus desejos, diz Tiago na sua carta. Mas se eu coloco a culpa no diabo, eu sou uma vítima de tudo. Tudo que acontece na minha vida eu tenho que repreender. E não há mudança, não há arrependimento, irmãos. Um extremo que deve ser evitado. Mas outro extremo que também deve ser evitado, irmãos, é aqueles que minimizam o conflito. É aqueles que subestimam o inimigo, irmãos. É aqueles que desconhecem o seu poder, desconhecem as armas do nosso inimigo. O outro extremo que deve ser evitado é daquelas pessoas que não se atentam para a estratégia de Satanás. Nós temos um inimigo e nós estamos em uma guerra, irmãos. Tem gente que até acredita que o diabo existe, mas vive como se ele não estivesse existindo, irmãos. Até acredita que o diabo está aí em algum lugar, mas a conduta dele, o comportamento dele é como se o diabo não existisse, irmãos. Isso é um perigo, irmãos. Viver aqui como se o diabo não existisse é isso que ele quer, irmãos. É isso que ele deseja para todo mundo. Quem vive, irmãos, como se o diabo não existisse, irmãos, não se atenta para as suas armadilhas. Pessoas que vivem como se não houvesse um tentador. Pessoas que vivem, irmãos, como se não houvesse armadilhas espirituais. Pessoas estão vivendo aqui como se não houvessem ações demoníacas por detrás de determinados comportamentos. Sim ou não, irmãos? Tem ou não? Porque existem. Diabo, irmãos, ele tenta.
mas não somente tenta. Ele oprime, mas não somente oprime, irmãos. O diabo entra em pessoas. É uma realidade isso. E muitas vezes nós estamos andando aqui como igreja e esquecemos dessa guerra. Muitas vezes, irmãos, a ação do diabo na pessoa não vai fazer com que ela saia daí estribuchando, irmãos. Muitas vezes não é isso, não. Quem que lembra do episódio de Judas? A Bíblia é clara, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, que o diabo entrou em Judas, irmãos. Ali é um episódio de possessão demoníaca. O diabo entrou em Judas, mas o Judas não ficou ali estribuchando no chão. O diabo entrou em Judas, mas Judas não ficou ali se revirando no chão, não. Ele foi lá, pegou e foi vender Jesus. Possuído por Satanás. O diabo entrou em Judas ali, irmãos. Por isso, irmãos, que nós devemos muito orar por um dom que muitas vezes está em desuso na igreja, irmãos. Discernimento de espírito. Não existe só um Espírito Santo, não, irmãos. Infelizmente, se existisse, existe o Espírito Santo, mas tem o Espírito humano. Existe o Espírito Santo, Espírito humano, mas tem espírito imundo, irmãos. Tem demônio que está ao nosso derredor, agindo como leão, irmãos. Rugindo como um leão. O fato é, irmãos, que Satanás, ele é muito mais perigoso, muitas vezes, na sua astúcia do que em sua ferocidade. Faz parte do seu jogo, irmãos, se esconder. Faz parte do seu jogo colocar em nossa mente, coração, que ele não existe. Faz parte do seu jogo colocar na nossa vida que diabo não existe, não. Isso aí não é ação demoníaca, não faz parte do seu jogo, irmãos. Quem assim vive não se preocupa com a tentação, não se atenta para o seu poder e para as ciladas que ele coloca no caminho do crente. E vai vivendo, irmãos, essa pessoa vai vivendo e vai fazendo todas as coisas. Satanás e seu reino quer tentar impedir o povo de Deus de desfrutar plenamente de tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Ele não vai acabar com a igreja. O tempo dele, na verdade, está acabando. Ele não vai acabar. Mas o que ele puder fazer para tentar te fazer parar, para tentar te fazer prejudicar, para tentar te fazer ficar cada vez mais aflito, angustiado, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele está lutando aqui para que os cristãos, cada vez mais, não vivem segundo a orientação do nosso Pai Celestial. Ele está batalhando para isso. Só eu que sou tentado aqui, irmãos? Todos nós somos. Todos nós somos. A vida do cristão, irmãos, não se desenrola em um parque de diversão. Quando você se converte, você não foi colocado em uma espécie de redoma de vidro. Você não foi colocado em uma estufa espiritual, não é guerra. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos brincar de ser crente, irmãos, até quando? Nós temos o inimigo, é como um leão, irmãos, que está ao nosso derredor. Nós estamos numa guerra que ela é suprarracial, que ela é supraterrena, irmãos. Essa guerra espiritual é contínua. Os nossos olhos não conseguem ver, mas ela é real. Ela é real. E Paulo nos ensina a lidar com isso, irmãos. A partir do versículo 10. Olha comigo aí o que ele diz. Tendo em vista essa guerra. Olha a palavra para a igreja. Quem que é a igreja do Senhor aqui? Deixa eu ver. Olha a palavra para você que nasceu de novo. Olha a palavra para você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Olha a palavra para você que é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas na sua vida. É para você essa palavra. Paulo diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Ou seja, seja fortalecido. Você está numa guerra. Seja fortalecido na força que Cristo tem. Nós não podemos andar aqui segundo a nossa força, segundo a nossa capacidade. Você está numa guerra. E você é fortalecido na força que Cristo tem. E qual força que é essa? Lá no capítulo 1, no versículo 21, Paulo diz, nessa mesma carta, que essa força, esse poder, é muito acima de todo governo e autoridade. Essa força e esse poder é muito acima de qualquer poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir.
Deus Pai colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda qualquer circunstância. Se fortaleça nesse poder, se fortaleça de fato nessa força. Jesus, irmãos, agora, hoje, está sentado à destra de Deus Pai e tem todo o poder sobre todas as coisas criadas. Não existe criatura que esteja fora da autoridade dele, não existe, inclusive, as forças do mal. Nós não podemos contra essas forças sozinhos, mas nós podemos e nós vencemos segundo o poder daquele que atua em nós. E por isso nós vamos e por isso nós rompemos. Por isso que nós podemos batalhar. Por isso que nós podemos, irmãos, guerrear e sairmos vencedores, porque a gente não vai na nossa capacidade, porque a gente não vai na nossa força. Nós saímos no poder, no nome que está acima de todo nome. Por isso que você pode enfrentar. Por isso que você pode ir. Por isso que você pode batalhar e sair vencedor nessa guerra. Em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas nós estamos numa guerra, irmãos. E ele nos explica como seria isso. Eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que viver no poder de Cristo. Eu estou numa guerra, eu tenho um inimigo, ele é real. Ele quer me destruir, ele quer me parar, ele quer acabar com a minha vida. Fernando orou que ele quer acabar com a minha família, irmãos. Quantas famílias são atacadas? Ele quer acabar. Eu vou vencer com a minha estratégia humana. Eu vou vencer essa guerra com o meu dinheiro. Eu vou vencer essa guerra com a influência que eu tenho na minha sociedade. Eu venço a guerra no poder do Espírito Santo de Deus. Por meio da oração, jejum, leitura da palavra. A gente vai ver isso aqui, irmão, não é brincadeira. O texto diz, portanto, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Paulo estava preso, provavelmente estava ali cercado de soldados romanos. Ele olha para aquela situação e compara a igreja como um exército e nós como soldados do Senhor. Ele fala, vistam de toda a armadura de Deus. A armadura, irmãos, nós sabemos que serve de proteção para o combate. O cristão, como eu disse, está numa guerra. E o cristão, como eu disse, ele precisa ser protegido. Ele não vai para a batalha usando tecnologia de ponta, não vai usando estratégia humana, ele vai vestido ou revestido da armadura de Deus, ou seja, se vestindo de Cristo e seu poder. Paulo ele começa a descrever a vida cristã como uma guerra aqui e como um soldado. Mas por que nós devemos estarmos revestidos do Senhor? Por quê? Para quê? Qual que é a causa, Paulo? O porquê é óbvio, versículo 11. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse é o nosso inimigo. A Bíblia chama ele de diabo, irmãos, o acusador, o Satanás. Não tem outro nome. Tem vários nomes, mas o nome daquele que caiu dos céus é Satanás e diabo. Ele é o nosso inimigo. E o texto diz que ele vem com ciladas. Ciladas, irmãos. No grego, isso aqui é metodeia, método. O diabo vem com artimanhas. Você acha que ele vai? Ele é esperto, ele é inteligente, irmãos. Ele vem com métodos. Ele vem com armadilhas. Ele vem com artimanhas. Ou seja, o seu inimigo ele é ardiloso. O seu inimigo, irmãos, ele é inteligente, ele pensa. O seu inimigo, ele te conhece. Ele sabe por onde você anda. Ele sabe aquilo que você faz no seu dia a dia. E ele está usando métodos para te pegar. E ele está usando métodos para tentar te parar e te derrubar. E o que nós devemos fazer? Ficar firmes. Que isso é possível pela armadura de Deus. Ficar firmes contra o método de Satanás. Mas como? Só é possível se eu estou em Cristo. Se eu estou sendo revestido por Ele. Só assim podemos não ser apanhados pelas ciladas dele, irmãos. Irmão, Satanás conhece muito bem o que te tenta. Satanás conhece muito bem o seu ponto fraco, irmãos. Ele conhece. Ele conhece como ele vai agir na sua vida para te tirar do sério. Ele conhece, irmãos. E eu não posso sozinho, eu tenho que ser revestido de Cristo.
no seu poder, armadura, não é na nossa força. Quando que a gente vai entender isso? Conversando com vários irmãos durante a semana, um dos irmãos falou comigo, cara, eu só consegui vencer ou sair mais vencedor nessa batalha que eu tenho quando eu entendi que eu não vou na minha força. Quando eu entendi que eu não estou lutando ali com a minha capacidade. Quando eu entendi que eu tenho que me revestir de Cristo. Por quê, irmãos? Por que não é na minha força, não é na minha estratégia? Por que não é segundo o meu conhecimento? Porque o versículo 12 ele fala. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Nós não lutamos contra as pessoas. A nossa luta não é física. Existe algo por detrás que os nossos olhos muitas vezes não conseguem ver. Enquanto não aprendemos isso, perderemos as batalhas, irmãos. Sabe o que é interessante? Que Paulo, quando fala assim, fala aqui, Paulo estava preso. Paulo estava sob o domínio do Império Romano ali. E Paulo, preso sobre o domínio do Império Romano, que na época era um inimigo do povo cristão de fato. Paulo, preso nessa situação, ele conseguiu enxergar, olhando para aquele poderoso império, que existia algo por detrás daquelas ações humanas. Se fosse físico, eu ia pegar a arma aqui e ia para cima do soldado, mas não. Eu estou preso, eu estou nessa situação, mas a minha luta não é contra carne nem sangue. A minha luta não é contra pessoas. É contra seres invisíveis, porém reais. Porque ele escuta cada palavra, como eu disse, ele vê cada ação. E ela se desenvolve, irmãos, essa luta se desenvolve em outro campo. Porque o versículo 12 continua falando. Pois a nossa luta não é contra a carne nem seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles atuam em todos os lugares, irmãos. Na política, nas artes, na universidade, em todos os lugares. A nossa luta se desenvolve nessa região. E ele está agindo com astúcia. Por isso, Paulo repete, versículo 13, por isso, tendo em vista esse inimigo, tendo em vista que a nossa luta não é contra a carne, tendo em vista que ele age nesse campo, invisível, porém real, tendo em vista, irmãos, versículo 13, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. No dia mau. Paulo já havia falado conosco, nessa mesma carta, no capítulo 5, que os dias são maus. E em qual sentido os dias são maus? Irmãos, porque nessa vida, a nossa realidade é marcada pelo pecado. Nessa vida há muito sofrimento. Nessa vida aqui, irmãos, o sofrimento existe. A incompreensão existe. Nós estamos em um lugar onde tem muita violência. Nós estamos em um lugar onde há muita falta de amor. Sim ou não, irmãos? Por isso que Paulo usa essa linguagem, que os dias são maus. Muito problema, dificuldade, irmãos. Não é fácil, temos alegrias, glória a Deus. Mas temos tristezas, sofrimento, é normal, é real. Mas tem dias, irmãos, que parece que o diabo vem com cavalaria toda, é verdade? Tem dia, irmãos, que você fica assim, o que está acontecendo, Senhor? A aflição está grande demais. A angústia está grande demais, a pressão está grande demais. E parece que é isso que Paulo quer dizer com um dia mau aqui, ó. Todos os dias nós somos tentados, mas tem dia que parece que o diabo investe pesado. Tem dia que a dor está grande demais, tem dia que a angústia está forte demais. Aí é uma confusão mental que a gente não entende. E é uma pressão, assim, irmãos, interior, aquela angústia. Aí cheio de dúvida, que não tinha até poucos dias atrás, cheio de perturbação na alma. Dia mau, irmão. Dia mau. Esse dia pode durar um dia, pode durar semanas, pode durar anos, não sei. Não sei, irmãos. Um dia mau que é diferente para cada pessoa. Talvez um sofrimento. Talvez um relacionamento. Talvez uma luz do fim do túnel que muitas vezes não se vê solução. Irmão, mas nós somos capazes de enfrentar esse dia mau e permanecermos firmes. E continuarmos crentes
Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho, não. Porque o versículo fala aí, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Esse é o alvo de Deus para a nossa vida, entende isso, irmãos? Nós podemos sofrer ataques. Nós podemos ser afligidos, sermos afligidos. Nós podemos, irmãos, passar por tempos de dúvidas. Nós podemos, irmãos, ficar tristes ou sermos perseguidos, irmãos. Mas, irmãos, nós podemos passar por isso tudo também e permanecermos firmes, se vestindo da armadura de Deus. É isso que Ele quer para mim, é isso que Ele quer para você. Firmeza, firmeza. Permanecer firme depois de uma tempestade. Permanecer firme depois de uma luta. Você é capaz disso, não por causa de você, por causa do poder que atua através de você. Irmãos, tem crente que inicia a semana, não se consagra a Deus, irmãos, esquece da batalha. Tem crente que inicia a semana, irmão, estava conversando com o irmão aqui essa semana. Ele falou assim comigo, irmão, a gente conversando sobre essa ação, assim, sobre a nossa luta, ele falou, irmão, eu fiquei quase uma semana lendo, sem ler a palavra de Deus, irmãos. A falta que isso me fez, é claro que faz. Senti falta de um alimento. Senti falta de um combustível, irmãos. Senti falta de uma injeção ali, do Espírito Santo, entende o que eu estou falando? Nós temos que ser alimentados, irmãos, porque o diabo não brinca, não. Você vai sair daqui, ele vai investir. E nós? Queremos trabalhar, queremos relacionar, queremos investir sem clamar ao Senhor pela armadura dele. Quem nós somos, irmão? Quem nós somos? A Bíblia é muito clara que nós não podemos com esses seres sem estarmos revestidos de Cristo. São anjos caídos, irmãos. Mas graças a Deus, maior do que está em nós, do que o que está no mundo. Graças a Deus, irmãos, que nós podemos contra eles, não por nós mesmos, mas segundo aquele que atua em nós e através de nós. Por isso, versículo 14. Permaneçam firmes. Mantenham-se firmes. Como? Eu tenho que me revestir dessa armadura, ou seja, de Cristo. Mas como? Me ajuda na prática, Paulo, ajudo. E ele fala aí, ó, cingindo-se com o cinto da verdade. Irmãos, aqui significa ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, de modo que a gente viva também na verdade. Aqui é tomar posse do evangelho que te alcançou, o evangelho que te libertou, o evangelho que te salvou, e viver coerentemente com esse evangelho, cingindo-se com o cinto da verdade. A roupa do soldado era uma roupa larga, do soldado romano, que precisava de um cinto. E com esse cinto, ali era bom para o soldado, para que o soldado pudesse ter uma agilidade, para que a roupa pudesse ficar presa. Assim era a nossa vida, irmãos. Cinto da verdade, viver segundo o evangelho que nos alcançou, mas coerente com a mensagem do evangelho. O diabo é o pai da mentira, irmãos. A gente esquece disso muitas vezes. E a gente está vivendo a mentira. O diabo é o pai da mentira, irmãos. E a gente está falando mentira e vivendo a mentira, irmão. Como? Está falando a sua própria língua, irmãos. Diz o texto, não sou eu que estou falando, não. Discute com o evangelista João. O diabo é o pai da mentira, mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo. O crente que a vida é controlada pelo evangelho e vive ali refletindo o evangelho na sua vida pode vencê-lo. E esse cinto da verdade está disponível a você, para você, está disponível para mim. Se revista. Não somente isso. Versículo 14 ainda. Vestindo a couraça da justiça. Irmãos, a couraça da justiça era uma espécie de colete que protegia os órgãos vitais de um soldado. É um símbolo que o crente tem Cristo, é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Irmãos.
Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero vestir a armadura de Deus. Eu quero ficar livre contra as ciladas do diabo. Vive o evangelho na verdade. Se aproprie, tome posse. Mas tome posse não somente disso, mas da justiça de Deus. Você foi justificado. Sabe o que é justificar, irmãos? Tornar legalmente justo. Justificar é inocentar ou tornar o pecador legalmente justo. É apagar os pecados. Justificar é cobrir os pecados, irmãos. Justificar é anunciar o veredito favorável. Entenda isso aqui, irmãos. A figura que Paulo tem em mente quando ele fala de justificação é de um tribunal. Fica aqui comigo, tribunal. Deus é o justo juiz, amém, irmãos? E ele tem a função de dar uma sentença, Deus sendo juiz. E quando ele olha para a raça humana, ele vê o quê? Pecadores. E tem muitos pecados. Pastor Martins já fez isso aqui, perguntou a idade de um aqui, pegou o Vitor, né, de exemplo. Quantos anos você tem? Aí, X anos. Aí, quantos pecados cometemos? Vários pecados, irmãos. E pecamos todos os dias. Nós erramos todos os dias. E Deus, como justo juiz, os pecados que nós cometemos são como crimes desse tribunal de Deus. E Deus, como justo juiz, ele tem a função de nos condenar. Por quê? Somos pecadores. Pecados como infração da lei. Tem que nos condenar. Justificar significa que, ao invés de nos condenar, significa que nesse tribunal, nós recebemos uma sentença favorável. Deus bate o martelo, ao invés de nos condenar, que ele deveria, que ele é Deus, ele é justo, ele nos dá uma sentença favorável. Nós somos declarados legalmente justos. A culpa é retirada de nós. Nós somos justificados. Tome posse disso. Mas Deus é justo, irmãos. Alguém tem que pagar por isso. E que a gente entende aquela frase de João Batista. Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, irmãos. Ele pagou a sua dívida, irmãos. Ele morreu a sua morte, irmãos. Ele te libertou. Naquela cruz, ele foi no seu lugar. E nós fomos justificados. Naquela cruz, irmãos, nós entendemos que o nosso pecado foi imputado em Jesus. E o mérito de Cristo ter cumprido toda a lei foi imputado naquele que crê. E quando Deus, Pai, olha para Jesus naquela cruz, ele vê os nossos pecados, ele morre no nosso lugar. E aí que nós entendemos aquele texto de Isaías, de Pedro, na verdade, Isaías também. Mas quando Pedro diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça de Deus, pelas suas feridas nós fomos curados. Com isso nós entendemos que ele foi transpassado por nossas transgressões ou por causa das nossas transgressões, a fim de que morrêssemos para os pecados. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Fomos sarados. Justificado, irmãos, essa é a couraça da justiça. Não existe mais condenação para você que crê em Cristo. Mas o diabo é acusador. Quando ele te acusar, você vai permanecer firme contra as ciladas dele. Por quê? Você revestiu da couraça da justiça. Tem uma canção que fala assim, né? Sou santo, sou justo, não pelo que fiz, nem porque eu quis. Foi Jesus que me salvou. Todo o meu pecado ele carregou. Foi isso que aconteceu com você, irmãos. O acusador vai contra você? Quem tentará acusação quando o escolhido de Deus é Deus quem o justifica? E quem os condenará foi Cristo que morreu por nós e antes quem ressuscitou está à direita de Deus Pai intercede por nós. Irmãos, couraça da justiça, e você permanece firme. E no versículo 15 ele continua explicando a armadura de Deus e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aqui é viver firme, pregando, anunciando, vivendo o evangelho. Paulo usa essa figura porque os soldados romanos usavam sandálias com cravos na sola para que essa caminhada ficasse mais firme, mais segura. Quer ficar firme contra esse lado do diabo? Viva cumprindo o ídolo do Senhor. Pregando o evangelho da paz, que te fez ter paz com Deus, agora você é embaixador de Cristo.
de festa em paz com Deus, você vem e senta aqui, irmãos. Você está numa guerra. Você é soldado do Senhor. Não para, não. Continua. Cumpre o ID. E no momento que você está cumprindo o ID, você está se revestindo da armadura de Deus. Ele está te protegendo das ciladas do diabo. No versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo, irmão, do soldado romano era coberto por uma espécie de couro que era capaz de apagar os dardos inflamados do exército inimigo, irmãos. E dia após dia, escute isso, irmãos. Dia após dia, irmãos, Satanás lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Dia após dia. Mentira. Lançando na sua mente. Te sugestionando, irmãos. Com mentiras. Com um sentimento de vingança, pensamentos de vingança. Com pensamentos de dúvida, irmãos. Sugestões que Satanás vai lançando na sua mente, irmãos. Ah, você não é amado por Deus mais não. Ah, você não é capaz mais não. Ah, você não pode fazer mais não. Ah, você não é digno não. Ah, você, irmãos. Dúvida, lançando dúvida. Ele não cessa de lançar dados inflamados, irmãos. E nós. Quando você for tentado a ter pensamentos que a Bíblia não diz a seu respeito, irmãos. Se revista, usem o escudo da fé. Isso é dia após dia, nos enchendo de Deus. Só assim para aumentar a nossa fé. Ah, você não é amado por Deus. Não, Satanás, sai daqui. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala que nada nem ninguém é capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Setas. Como que eu resisto isso, irmãos? Tendo fé. Irmãos, o diabo pode tirar tudo que Deus permitir ele tirar. Mas ele não pode tirar a nossa fé, irmãos. Não pode, irmãos. Não pode. Fé em Jesus, nada e ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como nós estamos fazendo, irmãos, para absorver mais da palavra de Deus? Qual a fé que nós temos, irmãos? A gente vai sair daqui e pode vir coisa na sua mente que não vem do Senhor para a sua vida. E aí? O que nós pensaremos sobre isso? Iremos absorver? Ou iremos permanecer com a fé na palavra do Senhor sobre aquilo que ela diz sobre mim? Eu vou absorver e vou entrar no método, na armadilha que ele lança com palavras na minha mente, ou vou continuar tendo fé no Senhor Jesus, segundo aquilo que ele tem para a minha vida, irmãos? Isso é um exercício que é dia após dia, sim ou não, irmãos? Dia após dia, toda hora, todo momento. Por isso, versículo 17, aqui eu termino. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O inimigo vai vir com cilada, com métodos, mas tenha certeza da sua salvação. O inimigo vai falar que você não é salvo, não, que você vai sair daqui, você não. Aí você vira para ele e fala assim, o apóstolo Paulo falou, que aquele que crê em Cristo, no momento que crê em Cristo, é selado pelo Espírito Santo de Deus. E ele é garantido que eu pertenço a Deus. Sou selado, fui selado pelo Espírito Santo, tenho certeza da minha salvação. Irmãos, o crente que tem certeza da sua salvação, ele persevera. Ele rompe, ele continua, ele cai, ele falha, mas ele não desiste. Porque ele sabe que ele tem crido, ele sabe que o Deus é poderoso. Ele sabe. Falhei, Senhor, mas eu tenho um advogado que está junto ao Pai. Intercede por mim. E eu continuo, porque o Senhor me chamou e continua, persevera. Capacete da salvação é isso, irmãos. Certeza da salvação, você foi chamado por Deus. Antes da criação do mundo, o Senhor te escolheu.
O Senhor te chamou, tenha certeza. E tome posse disso. Isso vai te fortalecer na caminhada. Isso vai fortalecer você. E todas essas verdades estão aí, ó, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é o último equipamento citado por Paulo aqui. A palavra de Deus. Espada, porque o soldado romano também usava a espada para se defender, mas também para atacar. E é somente por meio da palavra de Deus que saqueamos o reino das trevas. É pela palavra de Deus que cativos são libertos. É pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Quando você lê, irmãos, a palavra de Deus, você não está lendo Crônica de Nárnia, não, irmãos. Você está lendo a palavra do Deus vivo. Ele está falando com você, irmãos. Ele está transformando o seu coração. E quando você lê a Santa Escritura, irmãos, isso aqui não é um livro qualquer, não. Isso que transformou a sua vida e transformou a minha vida. Por meio do Evangelho, você nunca mais passará a eternidade condenado. Porque um dia você ouviu a palavra de Deus. Alguém pregou para você, você creu. Você creu. Não foi por obras. Você creu, foi pela fé. Foi pela fé, irmãos. Nós vencemos com o que está escrito. Quem lembra de Jesus no deserto? Por 3 vezes ele foi tentado. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito. Mas você vai sair daqui e vai ser tentado. Aí você vai falar, está escrito. O diabo, está escrito o quê? Está escrito o quê? O que está escrito, irmãos? Se aprofunde nessa palavra, irmãos. Quando você for tentado, está escrito. Está escrito. Está escrito. Iniciar a semana meditando da palavra. Iniciar a semana se alimentando dessa palavra, irmãos. Iniciar a semana tomando posse das promessas de Deus para a nossa vida aqui, irmãos. E assim a gente permanece. E assim a gente continua. A vitória, irmãos, para o crente é certa. Se revestirmos da armadura do Senhor Jesus. E sabe qual que é a boa notícia, irmãos? Ela é sua. Ela é sua, irmãos. Ela está disponível a todos nós, irmãos. Se revista dessa armadura. Levante-se, se revista dessa armadura que ela é sua, tome posse. E permaneça firme, irmãos. O crente que não se reveste, irmãos, pode até chegar lá. Mas luta demais. Agora, sendo cheio da armadura de Deus, irmãos, você sai vitorioso das batalhas do dia a dia. É isso que Ele tem para mim e para você, amém? É que você pode ficar de pé no seu lugar? Pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Irmãos,